Olá pessoal, é um prazer estar com vocês novamente com o nosso programa Saúde Financeira, uma trajetória à prosperidade com qualidade de vida. Aqui no estúdio, eu, Plínio de Souza, também Rosana Freitas. Como vai, Rosana? Tudo bem, Plínio? E também hoje com a presença de Alexandre Chaia, que é professor de finanças do INSPER e da USP. Como vai, Alexandre? Tudo bem, Plínio? Tudo bom. E hoje nós vamos falar sobre 13º salário e investimentos. Estamos na semana da discussão do 13º salário, uma época que muita gente fica muito feliz, né? E acho que investidor também fica feliz, não é, Chaia? Sem dúvida. É um momento que sobra mais dinheiro, é a hora dele conseguir juntar alguma coisa, né? Enfim, vamos lá. Para juntar, também é importante que de fato isso seja uma sobra, né? Porque tem gente que na verdade fica contando com isso aí para pagar a dívida que foi acumulando ao longo do ano, né? Não? Sim, Se você não tem um planejamento ou um controle de gasto, você acaba gastando mais do que você recebe. O 13º é a válvula de escape para você quitar suas dívidas, o que é mais do que justo, porque você é pior do que ficar devendo para o banco e pagando juros e aumentando como uma bola de neve. Mas o melhor era você não ter gasto além do que você recebe para poder no final do ano ter essa sobra e conseguir aí criar uma poupança que no longo prazo vai te trazer mais qualidade de vida. Agora você que já saiu do time dos que pagam juros e veio para o time dos que recebem juros, né, como investidor, eu acho que a alegria é outra, não é uma alegria de alívio, é um outro tipo de alegria nesse momento de receber o 13º, né? Uma alegria de, que bacana, realizações e tal. Vamos lá, gente, como investir o 13º salário? Chaia, Rosana, como se pode usar o 13º salário para investimentos? Então, deixa eu começar, depois a Rosana continua, mas basicamente o que você tem que pensar em acumulação. Então, você começa acumulando, o primeiro, o 13º salário de sobra é um pouco o valor, o segundo vai aumentando, e com o tempo você vai criando capacidade de entrar em alternativas de investimento que um só 13º salário não existe. Então, o importante é não desanimar. O primeiro 13º você guarda em algum instrumento talvez menos instável ou com algum nível de conservadorismo maior, mas a partir do momento que você consegue ter uma quantidade de recursos maior e junta mais 13º, ou mesmo conseguir juntar do seu próprio salário um pedaço desse valor para poder melhorar ainda mais a sua capacidade de poupança, você começa a diversificar em produtos com mais risco e, sem dúvida, com muito mais retorno, que vai gerar uma formação de patrimônio muito maior para você. Quer dizer que se a pessoa consegue ali poupar 10% do salário dela e colocar em investimentos, e colocar também o 13º salário, é quase como se ela estivesse poupando 20%, né? Sim. Na verdade, ela poupou 2 salários, né? Porque é 10% todo ano, ela vai poupar mais um salário no total do ano, com o 13º, 2 salários. Então, você duplica a sua capacidade de poupança e capacidade de entrar em novos instrumentos, talvez mais interessantes, de forma mais rápida. Por exemplo, você está falando tanto de instrumentos interessantes, o Chaia, que eu acho que o ouvinte fica curioso. Me fala de alguns instrumentos interessantes que você pode entrar conforme você vai aumentando esse seu bolo dos investimentos aí. Então, vamos dizer, a porta de entrada para os investidores que têm, vamos dizer, menos recursos ou que estão começando, sem dúvida, é a poupança, são os fundos de renda fixa, são o tesouro direto, são instrumentos mais simples e que têm aí um retorno não ruim, porque o retorno no Brasil ele é realmente bom, apesar das pessoas falarem, está rendendo pouco, antigamente rendia 1% ao mês, e agora está rendendo menos, mas o Brasil ainda é disparadamente um dos países que mais pagam juros reais, que mais remunera o dinheiro das pessoas. Então, uma porta de entrada são esses instrumentos mais tradicionais. Mas a partir do momento que você começou a ter uma capacidade maior, você pode ir para fundos multimercados, são fundos que têm uma diversidade maior de categorias de investimento, investimentos atrelados a dólar, investimentos atrelados à bolsa, o que no longo prazo, não no curto prazo, mas no longo prazo, sempre traz mais retorno para você.
E a partir do momento que você vai ficando com mais recursos, você pode direcionar uma parcela do seu dinheiro diretamente para entrar em empresas e você começar a participar do próprio lucro das empresas. Aí já ações. Ações, aí você já está com uma coisa mais estruturada. Então, o caminho é sempre você começar com instrumentos mais simples para você conseguir juntar dinheiro e conhecer o mercado financeiro e partir cada vez mais para uma diversificação de investimentos. Agora, esses investimentos mais simples, né, Rosana, nem sempre são simples para o leigo, né? Esses investimentos mais simples, quando você chega lá no banco para pedir um investimento mais simples, nem sempre o que vem é o simples adequado, né? Na verdade, o conhecimento, ele permite que isso se torne simples no sentido de você entender que você está numa fase de acumulação, né? E o investidor, ele precisa entender que ele tem lá um processo de acumulação onde ele vai ter reserva financeira e aí exatamente, né, brilhante essa explanação do Chaya. Eu vou ali às vezes pensando que eu tô tendo uma rentabilidade que não é boa, essa rentabilidade é muito pequena, mas na verdade eu tô me blindando, né? Para dali eu usar aquela fase de acumulação como um trampolim para buscar esses investimentos aonde eu tenho essa possibilidade de ter rentabilidades melhores. Ou seja, precisa ter mais grana para esses investimentos. Não necessariamente mais grana, mas eu preciso ter a minha reserva. Para quê? Se eu tiver uma situação de emergência, uma super oportunidade de negócio ali no curto prazo, eu não vou mexer naquele investimento que tem essa sofisticação, né? Eu vou aqui nessa minha reserva e continuo tendo lá essa melhor rentabilidade, né? Não necessariamente eu preciso ter muito mais dinheiro, né? A gente sempre comenta aqui sobre o mercado de ações, que o Chaya colocou. Já existem fundos multimercados com excelente gestão, que tem aí valores super acessíveis para você investir, a partir de R$200, R$300, né? Então, não necessariamente a gente precisa ter aquela crença de que, para ser um investidor que tem rentabilidade diferenciada, só se eu tiver muito dinheiro, né? Muito bem, mas você também tem que saber aonde encontrar isso aí, né? Não é assim, não encontra em toda esquina, não. Não, e que é isso, a gente sempre volta para a questão do conhecimento. O conhecimento vai permitir que você entenda melhor essa etapa de acumulação, sem ficar olhando que rentabilidade pequenininha, né? Você está entendendo que é um fortalecimento. E aí você sabe o que escolher. Você tem conhecimento, você consegue até entre esse mecanismo escolher melhor, né? O Chaya citou a caderneta de poupança, um fundo de renda fixa, os títulos públicos. Olha a diversificação que o Chaya já mostrou pra gente e como, quer dizer, se existem coisas diferentes, é porque eu tenho regras e rentabilidades diferentes. E aí o conhecimento me permite esse posicionamento melhor. Porque se você chega lá numa instituição sem conhecimento nenhum, né, e vai começar a poupar o seu 13º salário para colocar em investimento, nem sempre vão oferecer para você títulos públicos ou fundos de renda fixa, não é? Sem dúvida. O que ele vai ter é que, como o banco é igual a qualquer empresa, existem metas a serem cumpridas. E metas são metas de venda de alguns produtos que são mais interessantes para o banco naquele momento. Pode ser que 2 meses, 3 meses depois seja um outro produto, mas naquele momento que tem o 13º, para o banco é interessante direcionar para uma determinada qualidade de produtos, para atingir metas. E isso é o que faz com que muita gente até se desestimule de ser investidor, porque vai olhar lá, final do mês, investimento, vai mas que aí é assim também. Às vezes não é só a questão da rentabilidade, né? E é aí que o conhecimento, a educação financeira nos dá costas largas, né? Eu começo a entender que determinados instrumentos financeiros, né, que até nós citamos aqui, ele vai se comportar melhor no curto prazo, o outro no médio prazo, no longo prazo. Existe essa diferença também. Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer um investimento e ele tem uma data de vencimento. E por desconhecer essa dinâmica, eu investi, mas eu não tenho planejamento, ou ainda as coisas eu tô aprendendo, tá um pouco confuso. E daqui 15 dias eu vou lá e preciso resgatar. Ou mesmo daqui a 6 meses, quando não seria mais adequado. Às vezes não é nem pela rentabilidade, mas, por exemplo, você tem naquele período, né, Chaya, uma alíquota de imposto de renda que é maior, que vai ali comprometer uma parte daquela rentabilidade do período. Isso envolve a questão do conhecimento, né? Ou seja, sobre os investimentos, muitos investimentos também vão te cobrar imposto de renda sobre a rentabilidade.
né? Eu acho que muita gente que ouve aqui o nosso programa nem sabe disso, né? Eu acho que já sabe. Não, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, Rosana. Tem gente que não sabe. Mas, pessoal, vamos lá. Eu quero convidar vocês a virem fazer o curso Saúde Financeira, né? Acho que educação financeira nunca é demais. Eu estava lendo um livro do Robert Kiyosaki dizendo o seguinte: o ideal seria, inclusive, separar todo mês uma renda para investimento em educação financeira, né? Ou seja, o investidor, a pessoa que alavanca mesmo seus resultados, está sempre separando ali um pouco do seu ganho, o seu colchão financeiro, os seus investimentos nisso, investimentos naquilo, né? E um pouco do investimento para a educação financeira. Tamanha a importância que se dá à matéria da educação financeira nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente começou a dar importância para isso há muito pouco tempo, assim, de uma maneira mais massiva, não é, Chaya? Sim, a educação financeira, hoje ele já faz parte da grade escolar de muitas escolas públicas, escolas privadas, mas se você voltar a 10, 15 anos atrás, isso não fazia parte da educação formal das pessoas. Ou seja, nós aqui, quantos anos mais ou menos você está, Chaya, se entrega? Não, eu tenho 47 anos. Né? Nós aqui, eu tô com 41, a Rosana tá com 17. Nós aqui não tivemos, né? Foi antes de... Sim, na verdade, a gente passou por um período onde o que é importante, eu sempre falo isso, o importante era sobreviver a períodos de inflação alta, a planos econômicos, os meus pais e as pessoas viviam muito preocupadas em como eu vou conseguir fechar o meu mês. Hoje a gente já está num período onde existe uma estabilidade, e essa estabilidade financeira proporciona uma capacidade de planejamento, que é o principal. Você só consegue juntar se você se planejar. Uhum. Então, gente, vem aprender a se planejar, vem conhecer como o dinheiro funciona, vem desenvolver um maior respeito e amor pelo dinheiro. Será que você tem carinho? Você tem amor pelo seu dinheiro? Amor pelo dinheiro, Plínio de Souza. Se você sente alguma coisa assim, pensou algo do jeito, saiba que você precisa trabalhar a sua cabeça, as suas crenças, os seus sentimentos, para que você não se sabote. Porque nós, seres humanos, nós não somos tão coerentes assim, né? Nós somos múltiplos. Você tem um lado que quer e tem um lado que não quer. Tem um lado que quer emagrecer, ficar bonitinho, tem um lado que quer comer, se esbaldar naquela comida gorda. Quer dizer, então na área financeira, muitas vezes também, as pessoas começam a se planejar, começam com uma motivação e aí param no meio do caminho. Ou, começam a juntar, tem um planejamento para realizar aquele projeto de investimento, surge uma tentação no meio do caminho, vai lá e torra todo o dinheiro guardado. Quer dizer, ter um comportamento, uma mente próspera, adequada com o seu planejamento é fundamental, você não acha, Chaya? Sim, até para você não se derrubar, né? Porque o que acontece é isso, se você não coloca uma meta e um objetivo de longo prazo, você tem sempre o risco de oportunidades de curto prazo consumirem e ir no pior. E quando chegar ao longo prazo e você realmente precisar do dinheiro, isso não está lá disponível. Aí você vai começar a se preocupar isso quando você vai falando, e agora que acabou o prazo, eu preciso realmente gerar aquele nível de poupança para poder ter uma vida, uma qualidade de vida na aposentadoria, ou mesmo antes da aposentadoria, mas já ter uma qualidade mais estável de vida, e essa poupança não existe, você está sempre correndo atrás de solucionar o problema. Vem para o campo vem para o time dos que ganham juros, vem ser investidor. Primeiro, você precisa ter educação. Aprenda primeiro e invista depois. Aprenda a se planejar financeiramente, aprenda a organizar as suas finanças, fazer seu orçamento, fazer o seu planejamento de longo prazo e vamos para o campo dos investimentos. Tudo isso você tem no Saúde Financeira. E além disso, além de se planejar, aprender a investir, você vai trabalhar a sua cabeça, suas crenças, desenvolver uma mente próspera. E ainda tem mais. Além disso, você vai fazer parte depois, se você quiser, de um projeto de educação continuada, gratuita. Você vai fazer parte de grupos de estudos de investimentos. Uma reunião mensal, à noite, aqui na Paulista, ou uma reunião online para todo mundo do interior. A gente tem aí a continuidade do nosso aprendizado, uma pitadinha a mais de planejamento financeiro, uma pitadinha a mais de possibilidade de investimento. A gente vai consolidando e se mantendo junto, né? Se mantendo aí nessa vibração mesmo de prosperidade, de aprendizado e podendo
colocar isso em prática e o que é melhor, podendo assistir os resultados, né, daquilo que a gente vai fazendo com as nossas próprias mãos a partir do conhecimento que a gente vai desenvolvendo. Então, um projeto muito bacana. Fica o convite para você aproveitar a última turma do ano para se renovar financeiramente para valer. Acontece agora no começo de dezembro. Você pode se inscrever com antecedência, se inscrevendo já e recebendo desconto, né, significativo. Então, telefone 2361-5000. 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.cursosaudefinanceira.com.br www.cursosaudefinanceira.com.br. Eu vou aproveitar esse momento também para fazer uma chamada para um curso novo da Ápice Desenvolvimento Humano, que acontece uma vez só por ano, então também trago aqui no Saúde Financeira para vocês, que é o curso de solução de conflitos e reconciliação. Baseado em técnicas de programação neurolinguística, constelação familiar, você vai trabalhar os seus principais conflitos de relacionamento internos, né, seja com pai, com mãe, ou externos, hoje, relacionamento conjugal, relacionamento com chefe ou com pares na sua área profissional. Você vai vir resolver pelo menos 2 dos seus principais conflitos nesse treinamento que acontece num domingo ou numa turma de terça e quinta, 2 encontros à noite. E vai solucionar essa sua questão. É satisfação garantida ou dinheiro de volta. Saiba mais entrando em contato com a Ápice Desenvolvimento Humano para que você possa vir para um Natal de coração limpo, sabe, uma fase de festejar a comunhão, os relacionamentos, estando de fato leve e sabedor, né, com mais sabedoria para lidar com os seus relacionamentos e com a gestão dos seus conflitos de maneira sábia e empoderada ao mesmo tempo. Então, telefone 2361-5000. Muito bem. E continuando o nosso tema aqui sobre o 13º salário, é o tema da nossa semana aqui, uma época feliz de 13º salário. E eu estava conversando aqui antes da gente começar o programa com o Chaya, com a Rosana. Dá para ter uma boa renda de capital só juntando o 13º salário ao longo da vida? O que vocês acham, gente? Juntou aí 35 anos o 13º salário investindo. Juntou na poupança, não. Começou com poupança, mas depois foi para o campo dos investimentos mais arrojados. Sim, você só com o 13º salário você não vai conseguir se aposentar e ter aí uma vida, vamos dizer, plenamente com esses investimentos. Mas, sem dúvida, ele gera aí uma possibilidade de você criar um colchão que vai te ajudar a passar, não só com o dinheiro do que você vai se aposentar ainda, mas com te ajudar a atingir projetos. Pode ser projetos de aquisição de um imóvel, ou uma viagem, ou, de repente, o pagamento da faculdade, ou até um próprio planejamento de desenvolvimento humano, com treinamentos. Então, juntar esse 13º, ele vai te ajudar a melhorar isso. Agora, para realmente você conseguir se aposentar, é importante que não só junte o 13º salário, mas que comece a ter algum nível de poupança. Junte também um 12º. Isso, 10%, 8% do seu salário, mesmo pouquinho, mas esse pouquinho, ele vai juntando. Se você conseguir juntar 2 salários por ano, isso já dobra a sua capacidade de poupança. E atrelado a conhecimento, a produtos mais rentáveis que te trazem no longo prazo retornos melhores, você vai poder aí sim ter um colchão que vai te possibilitar você ter uma boa aposentadoria, ou você ter um bom capacidade financeira para suportar um projeto que você tem interesse, montar uma empresa. Isso é importante sempre você ter essa disciplina financeira. Para uma pessoa disciplinada e que quer assim fazer, né, ter uma aposentadoria bacana lá na frente, é melhor uma aposentadoria ali privada ou ela fazer por ela mesma, com a sua capacidade de poupança e investimento, se ela é disciplinada? Então, se a pessoa é disciplinada, o melhor é sempre você fazer por conta própria. Porque quando você transfere para um fundo de investimento, normalmente estão falando de planos de aposentadoria privada, são fundos de investimento, existem custos que estão além do que os custos que os fundos normalmente cobram. Custos de entrada ou taxas de administração maiores. Por quê? Porque a pessoa usa esse plano de aposentadoria como uma dívida. Porque tem muita gente que acaba não vindo fazer o saúde financeira, porque fala, mas eu já tenho previdência privada.
Quer dizer, é um passo significativo você ter uma previdência privada, mas você pode ter um rendimento e um resultado muito mais bacana com conhecimento. Sim, se você conseguir sair da previdência privada e conseguir ter a sua previdência planejada, que é uma previdência também, é melhor, porque você vai ter direcionamentos melhores, você vai escolher o produto melhor, o produto que seja mais adequado até para o momento de vida que você tem. E hoje não, hoje você coloca numa previdência, quem escolhe o momento de vida é o gestor daquele conjunto de recursos. Então é sempre melhor você poder fazer um direcionamento próprio. A previdência privada ela é mais útil quando a pessoa que não é disciplinada, essa sim precisa de uma obrigação. E aí essa obrigação ela tem um pedaço do seu recurso que está indo para a poupança, mas você considera que está indo para um pagamento de dívida. Mas se a pessoa é disciplinada, sem dúvida é bom você poder fazer a sua gestão própria, mas com isso sempre pensando na ideia que para fazer gestão própria você precisa conhecer o que você está fazendo. Agora, se ela não é disciplinada, né, Rosana? Ela vem fazer o saúde financeira e trabalhar. E se torna essa indisciplina, o que causou essa indisciplina, né? Ou ela vai para a previdência privada mesmo, né? E na verdade, assim, às vezes essa falta de disciplina vem porque eu não consigo visualizar a diferença de um bom investimento. Como assim? De um investimento adequado, né? Para o meu momento de ciclo financeiro, para aquela capacidade financeira que eu já tenho. Então, a gente acaba meio que aceitando ou escolhendo o que está lá no à la carte, né? Tá ali rapidinho, eu não preciso montar aquele meu prato, aquilo já vem pronto. Vem pronto da onde? Não entendi. Um produto ou um serviço de investimento, né? Que já vem pronto ali para você. E aí, e não esse prato que você vai montar, né? Então olha só, eu não quero isso aqui, eu não quero esse arroz, porque eu vou ter um arroz integral. E aí você começa a montar o seu próprio prato. Como normalmente a gente não busca esse conhecimento, né? E a gente já vem falando da questão da importância da educação financeira. Para aprender a montar esse prato, a gente pega esse à la carte, né? Como se todo mundo gostasse da mesma comida. Ainda mais quando só tem aquelas duas opções que te oferecem ali, ó. E aí, como a gente acaba percebendo depois que a gente não gosta da mesma comida, a gente inclusive para de acompanhar, tudo bem, isso aqui serve, isso aqui tá bom, vai isso mesmo, é o que tem pro almoço, né? Vai desse jeito. Então eu também não consigo compreender a questão de o quanto faz a diferença de uma taxa de juro diferenciada, de uma rentabilidade diferenciada sobre o meu dinheiro ao longo do tempo. E aí eu vou perdendo essa percepção de que o quanto é importante eu fazer sozinho, como isso pode aumentar o meu potencial, reduzir o meu tempo, melhorar essa minha aposentadoria, o cumprimento das minhas metas, né? Então a gente precisa se abrir para esse novo. E fazer sozinho, né? A gente não é fazer sozinho solitariamente, só você isolado. Fazer sozinho é você fazer os seus investimentos a partir da educação que você vai tendo, dos grupos que você vai tendo, de profissionais que você possa até ter para te assessorar, mas te assessorar a você fazer os seus investimentos e não comprar os PFs. O conhecimento até te aproxima, por quê? Você tem diálogo. Você pergunta, né? Você conversa sobre um cenário econômico, né, Chaya? Você consegue participar mais. Você consegue entender o que as pessoas estão falando. E isso te dá um grau de liberdade maior para decidir o que fazer, né? Quer dizer, você começa a falar a língua mesmo, né? Então, começar a estudar um pouquinho. E tem muita gente que acha que, ai meu Deus do céu, esse negócio é difícil, não é para mim. Isso aí é coisa para economista. O que você acha, Chaya? Então, não é. Na verdade, é um problema de bloqueio de você não ter tido na infância essa parte de educação financeira. Você entender que juros não é um problema, que juros, na verdade, é um benefício que você tem, e entender isso como um processo de educação. Você aprende português, você aprende matemática, você aprende geografia. Você também tem que aprender a lidar com essas variáveis que são o dinheiro, né? Tratar o dinheiro e fazer como o dinheiro se multiplicar para você. Pessoal, hoje a gente esteve aqui, eu, Plínio de Souza, Rosana Freitas e Alexandre Chaya, que é gestor da Artesanal Investimentos e professor de finanças do INSPER e da USP, falando sobre aplicações do 13º salário em investimentos. E
Estamos encerrando o programa, convidando você, mais uma vez, a aproveitar a energia de final de ano para vir dar uma virada na sua vida. Vem fazer o curso revolucionário, que é um sucesso. Acontece já há 7 anos em São Paulo, todos os meses, o Saúde Financeira. Curso de um final de semana, de alto impacto, emocional, comportamental. Você vai rever as causas da roda presa, as causas de você se manter no mesmo padrão financeiro que você se mantém já há algum tempo. Seja você um endividado, seja você uma pessoa que ganha e perde, seja você uma pessoa que junta dinheiro, mas ainda não aprendeu a fazer esse dinheiro se multiplicar. Se isso se repete na sua vida, não é por acaso. Vem se reprogramar com as mais modernas técnicas de programação emocional e comportamental e vem aprender a se planejar financeiramente e investir com inteligência o seu capital, o seu rico dinheirinho, para que o seu futuro seja com mais qualidade de vida ainda, com mais prosperidade e felicidade. Telefone para você vir fazer o Saúde Financeira agora de dezembro, 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000 e o site www.cursosaudefinanceira.com.br. Obrigadão, Rosana. Eu que agradeço. Obrigado, Chaya. Obrigado para você e para os seus ouvintes todos. Um grande abraço para todos e muita prosperidade, saúde e paz. Tchau. Tchau.